Você sabia que essa música do Queen é uma crítica poderosa sobre como consumimos mídia? E ao mesmo tempo, ela é cheia de frases simples que podem te ajudar a turbinar o seu inglês. Fica comigo até o final dessa aula, porque eu vou te mostrar como aprender vocabulário, gramática e pronúncia com Radio Gaga. E no final, você vai conseguir cantar junto, entendendo cada palavra. Slide na tela, vamos lá. I'd sit alone and watch your light. Eu me sentava sozinho e observava a sua luz. Sobre quem ele está falando? Sobre o rádio. De quem é essa luz? A luz do rádio. Jamie, mas watch aqui não é assistir? Mas a gente normalmente não assiste a luz do rádio, né? A gente observa ela lá. Antigamente o pessoal ouvia as novelas do rádio, ouvia a música, só olhando para aquele ponto de luz ali e pensando na vida, imaginando as cenas. É mais no sentido de observar do que assistir. Uma coisa importante aqui é entendermos o apóstrofo mais o D aqui. O que esse D significa? Bom, existem duas possibilidades, formalmente e informalmente 3. Quais são as duas possibilidades que normalmente temos? Esse D, ele ou vai significar would ou had. Jamie, como é que eu sei quando ele significa would e quando ele significa had? Você vai observar o verbo seguinte. Se o verbo seguinte tiver na forma básica, no presente, I'd sit, I'd play, I'd work, I'd try, I'd go, então o significado é would. Se esse verbo tiver no particípio, I'd driven, I'd worked, I'd played, I'd eaten, I'd forgotten, aí seria had, tá bom? Mas nesse caso aqui, vou deixar com a seta já para indicar que é would. O would, nesse caso, ele está indicando um hábito passado. Ele seria o equivalente ao used to. I used to sit alone and watch your light. Ele pode também ter esse valor de hábito passado. Normalmente funcionaria como o futuro do pretérito. Faria, comeria, beberia. Nessa combinação de would mais forma básica. Mas ele também funciona como um hábito passado. É menos comum, mas também pode funcionar assim. My only friend through teenage nights. Meu único amigo vocês têm muita dificuldade em pronunciar isso aqui, né? Ou pelas noites de adolescente. Provavelmente a pessoa, o eu lírico da música, era muito sozinho e tinha um rádio ali como amigo. Normalmente quando você é adolescente, você quer sair com os amigos, quer aproveitar, ir pra festa e tal, mas essa era uma pessoa mais solitária e o amigo que ele tinha era o rádio. O único amigo que ele tinha era o rádio. Lembrando que aqui nós temos um th sound, que é o som do TH desvozeado. Through. Essa é uma palavra difícil de pronunciar, justamente por ter esse som de TH desvozeado. É o mesmo que nós temos no português para pessoas que têm um desvio de fala, a famosa língua presa, né, que é erroneamente chamado de língua presa. Então a dificuldade na pronúncia de through, apesar de serem apenas 3 sons, esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui, é esse aqui. Esse é o principal. Quando um brasileiro que tem a língua presa fala sopa, sapato, sovaco, serpente, esse é o som que ele vai utilizar. Aí você vai roubar isso aí, porque você provavelmente consegue executar esse som e vai utilizar no TH do inglês. São todos os THs que são pronunciados assim? Não. Existe o TH vozeado, que é esse aqui, ó, que tem vibração, que é o TH, por exemplo, em those, these, que seria o equivalente ao som de Z para uma pessoa que tem a língua presa no Brasil. Em vez de sapato, sopa, seria zebra, zoológico. São sons muito parecidos, mas não são o mesmo som. Tá bom? E ainda tem o TH que tem um som de T normal. Por exemplo, em Thailand. Não é todo TH que vai ser
complicadíssimo de falar, não. Tem som de TH. Que na grafia tá o TH escrito como Thailand, Thomas, que vai ser um som de T normal do inglês, tá bom? Nesse caso aqui de through, é esse desvozeado. Through, through. Então, meu único amigo pelas noites de adolescente. And everything I had to know. E tudo que eu precisava de saber, I heard it on my radio. Eu escutava no meu rádio. É massa ouvir o Fred utilizando de um alveolar tap, que é o nosso R de arara, para conectar esse T ao som de O. I heard it on. Legal. You gave them all those old time stars. Você deu a eles todos aqueles ou aquelas estrelas de antigamente. Ele está falando aqui de celebridades, de artistas da época do rádio, antes da televisão surgir. Through wars of worlds invaded by Mars. Aqui nós temos uma sentença que muito pouca gente entende. É porque ele não está falando literalmente das guerras do mundo. Pelas guerras do mundo invadido por Marte. Wars of Worlds era um programa de rádio sobre ficção científica e tal. Antigamente tinham essas novelas, esses programas. Da mesma forma que nós temos séries hoje em dia, na época do rádio também existiam séries assim. Então, isso aqui era para estar maiúsculo. Mas quando você pega as letras na internet, eles não colocam assim. Pelo menos não na maioria dos sites. Se fosse assim, ó, com, entre aspas e maiúsculo, você entenderia. Ah, isso aqui é alguma coisa. Algum programa, algum... né? E Invaded by Mars provavelmente está relacionado também a esse show, a esse programa de rádio. Olha o que eu achei sobre esse programa, que interessante. Wars of the Worlds, A Guerra dos Mundos. É uma novela de ficção científica escrita por H.G. Wells em 1898. A história narra a invasão da Terra por marcianos superavançados. E o interessante foi a reação do público ao escutar. Porque muita gente que ligou ao rádio no meio da transmissão não percebeu que era ficção. As pessoas fugiram de casa, ligaram para a polícia. Houve gente que, pela popularidade do rádio, genuinamente acreditou e causou um pânico total, em massa. Então tá aí, algo que já fica de curiosidade para vocês. Lembrando que os verbos regulares, especialmente esse finalzinho ED no passado, ele pode ter 3 sons. Nesse caso aqui, pelo verbo na forma básica, que é invade, a forma básica, sem o ED, terminar com o som de D, esse ED ele vai ter som de id. Então, a gente pronuncia isso aqui como invaded, invaded, como se você estivesse falando did. Você está literalmente falando did, como se fosse o auxiliar do passado. Então é invaded. Não é invaded, não é invaded. É invaded. Próxima. You made him laugh, you made him cry. O que é esse apóstrofo aqui? Muitas vezes, especialmente em músicas, a gente não pronuncia them com o TH. Então é comum, pelo TH ser um som mais difícil, as pessoas encurtarem o them, o those em m, os, especialmente them. Então, tanto aqui quanto aqui, nós temos them. Você os fez rir, laugh. O Freddie, falando, nunca falaria laugh. Ele falaria laugh, porque ele falava no sotaque padrão britânico. Agora, cantando, os cantores normalmente eles adaptam um pouco o sotaque para fonemas, para alofones que vão soar melhor para o falante, o que eles julgam que soariam melhor. O Ed Sheeran é um dos poucos que eu vejo assim mantendo o mais britânico possível, mas muitos vão fazer essas adaptações. Com cantores americanos, acontece muito deles retirarem o R retroflexo em car, eles vão falar car, bar, entendeu? Que já é algo mais britânico, mas que existe em alguns sotaques do inglês americano também. Então você os fez rir, você os fez chorar, como as emoções que os radialistas causavam nos
seus espectadores. You made us feel like we could fly. Esse like aqui não tem nada a ver com gostar. Ele quer dizer como. Você nos fez sentir como se nós pudéssemos voar. O could, ele vai dar uma ideia de uma habilidade, an ability, passada. Tá bom? Ele é como se fosse o can nessa situação, só que no passado. Like we could fly. Legal. So, don't become some background noise. Esse T aqui pode ser cortado. Em vez de don't. Então, não se torne um barulho de fundo. Você ainda tem relevância. Você ainda tem poder. Há pessoas que vão prestar atenção em você. A backdrop for the girls and boys. Um pano de fundo para a juventude, para os meninos e meninas. Ó. A backdrop for the girls and boys. Who just don't know or just don't care. Que apenas não conhecem, não sabem ou não ligam para o rádio. Legal. Aqui vários T's podem ser cortados. Just don't know, just don't care. Em vez de just don't know ou just don't care. Fica muito forçado. Então, o just don't know or just don't care. And just complain when you're not there. E só reclamam quando você não está lá. Esse D aqui também pode ser deletado, assim como o T de just. And just complain when you're not there. O T também de not pode ir embora. You had your time. You had the power. Você teve o seu tempo. Você teve o poder. Antes da televisão, o rádio dominava tudo. You've yet to have your finest hour. Legal. Você ainda vai ter o seu melhor momento. Esse sufixo aqui em est é o superlativo. Indica um superlativo. Finest. Fine pode ser bom. Like, I'm fine. Tô bem. Oh, this is a fine t-shirt. E o finest vai ser o melhor. Esse VE aqui é uma contração de have. You have yet. O yet, nesse caso, significa ainda. Tá? Então, você ainda vai ter o seu melhor momento. E aí chega no refrão. All we hear is Radio Gaga. Quando vocês entenderem isso aqui, a mente de vocês vai explodir. Ó, olha só. Tudo que nós escutamos é Radio Gaga. Isso aqui tem alguma coisa a ver com Lady Gaga? Tem alguma coisa a ver com velho Gaga? Não. O que é esse Radio Gaga? Se também tivesse em aspas, ficaria mais fácil. Nesse caso, é a fala de uma pessoa. Radio Gaga. O que é Gaga? Radio Gugu. Radio Gaga. De novo. Gugu Gaga. Talvez pela sonoridade vocês consigam entender antes de eu explicar. Gugu Gaga. Gugu Gaga. O que é isso? É um choro de criança. Gugu Gaga, hoje em dia, seria o equivalente a mimimi. Tudo que eu ouço é mimimi. Tudo que eu ouço é gente reclamando do rádio. Rádio é isso, rádio é aquilo. Radio Gugu, Radio Gaga. Entende? Então é o eu lírico aí da música, o personagem da música, criticando, ironizando quem reclama do rádio. Ah, eu tenho televisão, o rádio é antiquado, o rádio não presta, o rádio é isso, o rádio é aquilo. Então isso aqui é uma crítica às pessoas que criticam o rádio, que reclamam do rádio, imitando um choro de criança. Gugu Gaga. E aí, sabia dessa? Essa aqui merece um like e uma inscrição no canal, hein? Então deixa um like, se inscreva no canal e comenta aqui a próxima música que você quer que eu analise aqui no canal. Quando chega nessa parte aqui, já fica um pouco mais óbvio, né? Pelo blá blá. All we hear is Radio Gaga, Radio blá blá. Blá blá blá, a gente já conhece. Então o Gugu Gaga, aposto que muitos de vocês tinham deixado passar batido, né? Mas o blá blá é a ladainha, é a conversa fiada, é a crítica sem fundamento.
Então tudo que nós ouvimos é Radio Gaga, Radio Blah Blah, Radio What's New, rádio, o que há de novo? Qual é a boa? Radio Someone Still Loves You. Aqui, rádio, alguém ainda te ama. Então, você pode linkar esses sons de L aqui, Still Loves You, e também pode fazer uma assimilação aqui, em vez de loves you, você pode falar loves you, como se fosse com um som de J, mesmo som de jambo, jumento, jabuticaba, loves you, tá bom? Creio que até o refrão tá mais do que o suficiente para você entender a ideia principal dessa música, fora algumas expressões que você pode estar até utilizando no seu dia a dia, como as conexões fonológicas feitas na música, esses cortes que você também pode estar aproveitando. Eu adorava quando o professor, no finalzinho da aula, ou então no começo da aula, que sabia tocar e cantar, pegava o violão e começava a cantar, ficava viajando e falava, porra, que massa, o cara é professor de matemática, professor de química, professor de física e sabe tocar, que legal. Eu não sou esse cara, mas eu tento, né? Vamos lá. I'd sit alone and watch your light, my only friend through teenage nights, and everything I had to know, I heard it on my radio. You gave them all those old time stars through wars of worlds invaded by Mars. You made them laugh, you made them cry, you made us feel like we could fly. So don't become some background noise, a backdrop for the girls and boys who just don't know or just don't care and just complain when you're not there. You had your time, you had the power, you've yet to have your finest hour. Radio, all we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. Tem que descer um pouquinho a tablatura. All we hear is Radio Gaga, Radio Blah Blah, Radio What's New, Radio Someone Still Loves You. Cantei com cabelo de cachorro na boca.